pensador famoso que diz que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Melhor felicidade pode ser você, de repente, estar hoje aqui e olhar lá atrás e ver que você estava no melhor lugar, na melhor hora, né? E eu fui para a Microsoft, lá nos Estados Unidos, em 85, quando a empresa era uma empresa pequena. Eu nem sabia quem era Bill Gates, mas eu só sabia que eu queria atrás de software, atrás de conhecimento, e começo a trabalhar e fascinado. E logo depois eu falei, caramba, eu preciso levar essa empresa para o Brasil. E aí começa essa jornada toda. A internet apareceu na minha vida através dos protocolos TCP/IP. É uma coisa bem específica, é o que você usa para criar a rede. Eu comecei a trabalhar com o protocolo TCP/IP em 1991, né, antes realmente da internet deslanchar no Brasil. E o interesse por TCP/IP veio, na realidade, pelo interesse de redes de computadores. Quando eu estava no meio da faculdade, eu vi que eu queria trabalhar com redes de computadores, que aquilo ali tinha um potencial gigantesco, era uma coisa que me encantava, que eu realmente gostava, né? Então eu comecei na internet antes, efetivamente, da internet estar no Brasil. A Ingress começou antes, como uma software house, em 95, e logo no início nós começamos a desenvolver software e pegamos um projeto de informatização de bilheteria para cinema. E em 98, 99 a gente começou a ler, né, sobre internet fora do Brasil. Conheci a internet quando eu entrei na faculdade, entrei na USP em 1990. Até então nunca tinha tido acesso à internet, já tinha computador em casa, mas era uma época que ninguém se conectava. Quando muito tinha pouca gente que acessava um BBS, né, que você discava para um lugar onde você se conectava num computador, mas não era que todo mundo se conectava. E quando eu cheguei lá na USP, aí tinha um professor de computação que ele mostrou a internet. Para mim, abriu uma janela para o mundo. Foi, acho que, uma coisa bem transformadora, assim, de ver. Era um horror, né? Porque era muito devagar, ainda a gente não tinha nem monitor com gráfico. Então, a gente tinha aquele fósforo verde lá com as teclinhas e as coisas iam vindo aos pouquinhos, né? Ia preenchendo a tela. Mas a chance de poder conectar com gente do mundo inteiro foi realmente uma transformação. Eu sou engenheiro eletrônico de formação e sempre fui fascinado por redes de dados. Essa era a área que eu mais gostava quando eu estava na faculdade. Quando eu me formei em 93, o momento ainda era muito precoce para poder trabalhar nessa área, né? A internet estava ainda engatinhando, então eu acabei indo muito mais para o mundo do software. Primeiro contato com a internet, foi muito longe. No início dos anos 80, eu trabalhava com um time na Edisa Eletrônica Digital, que hoje é HP do Brasil. Nessa época, a Edisa foi um pioneiro, lá no Rio Grande do Sul, foi um pioneiro em trazer sistemas Unix. E o sistema Unix, ele tinha como parte do sistema operacional, ele tinha um conjunto de protocolos que já eram os protocolos usados na internet. Ele usava TCP/IP e UDP, que eram duas camadas de software, que são as camadas importantes constituintes da internet. Quando eu saí da Edisa, eu fui trabalhar num projeto que era da Embraer. E esse projeto ele era feito em múltiplos sites, né? Tinha sites no Brasil e na Itália. A nossa equipe trabalhava na Itália, no Brasil e nos Estados Unidos. Então a gente usava a internet como meio, né? Na época a gente não chamava ainda de internet. Eu acho que um momento definitivo, um momento que foi um momento talvez mais importante, foi quando aí eu já estava voltando dos Estados Unidos. A gente tinha aberto a Nutec em Mountain View, na Califórnia, eu me mudei para lá em 92. E quando eu estava voltando em 94, eu tinha sido convidado para um programa do governo brasileiro chamado Softex, que era um programa de exportação de software. Eu acho que o grande pioneiro da internet no Brasil era um professor japonês da Unicamp chamado Tadao Takahashi. Quando o ministro Sérgio Mota estava planejando a privatização do sistema Telebrás, eles me convidaram para fazer parte de uma espécie de comitê informal, né, de como não deixar a internet ser um monopólio do Estado, né? O Tadao Takahashi, da Unicamp, ele tinha pedido para a gente
desenvolver manuais, como fazer um provedor de acesso, né? Na época, em 94, 95, o governo brasileiro lançou esse programa, né? Para trazer empreendedores para serem provedores de acesso. No início da internet, a Embratel, isso era acho que 94, antes da internet ser lançada no Brasil, já tinha 8 mil pessoas na fila esperando a internet. Então era um desbravar do velho oeste americano, né? Aquela coisa, você ia para lá e forma realmente a terra, porque era totalmente uma coisa que não existia, ou seja, era inventar alguma coisa. É mais do que empreender, era realmente construir do zero alguma coisa que não tinha nada, né? E esse foi o trabalho que todos nós fizemos, e que dá uma formação muito diferente, né? Muito diferente para a vida inteira, né? Quando a gente começou a trabalhar com a internet, eu fiz isso, né? A minha empresa chamava Tesla. Costumo brincar que pode me apresentar como fundador da Tesla, você não está mentindo. Mas não é a Tesla que todo mundo conhece. Mas a gente fez em 4 amigos, 3 da escola e um outro agregado, que eram os poucos que tinham computador em casa e gostavam dessa jornada digital numa época em que o mundo não sabia o que era isso e não tinha nem interesse, não estava no radar, né? E aí, quando a gente começou, a gente ficou tentando achar modelos de negócio para startar a empresa. A gente não tinha dinheiro e a gente testou várias coisas e nada funcionava. Eu acho que um componente interessante assim da história da criação da NuTechNet, ele acontece quando a gente olhava para o modelo econômico e assim, a gente conhecia o CAPEX, né, o investimento em infraestrutura necessário, os servidores com roteadores, com as linhas telefônicas. A gente sabia o perfil dos profissionais, né? A gente estava formando esses profissionais para outros provedores de acesso, como Abril, como o próprio Mandic. E uma coisa que a gente tinha, isso era ainda 94, assim, você não tinha ainda todo esse cenário, né? Isso era antes do começo, né? Quando a gente percebeu que o grande concorrente, a gente tinha um concorrente que era o dono do insumo, né? Quando você tem qualquer setor econômico, né, que o seu concorrente ele detém o insumo básico, que eram as linhas telefônicas, não tinha como competir, né? Mas quando, por conta de perceber que a competição seria desnivelada, né, eu acho que talvez a gente tenha tido um pouquinho de influência no desenvolvimento dessa percepção, né, junto ao Ministério das Comunicações. Quando esse concorrente, que era o Sistema Telebrás, ele é impedido de competir, a gente começou freneticamente a fazer um estudo de modelagem econômica. Entrei na internet, de fato, no final de 96, na Mandic, como diretor de tecnologia. A internet ali começava a acelerar, né? E você via que aquilo ali era um começo de alguma coisa que seria muito grande, que abrangeria vários negócios, que você teria várias oportunidades. Era muito curioso, era uma época muito intensa, porque você não tinha quase tudo para fazer, você não tinha nada, né? Você tinha poucas coisas feitas, a maior parte você tinha que realmente criar e começar a fazer. Eu lembro do meu grande e já falecido amigo Mandic, quando ele começou a BBS, o Bulletin Board System, né? Tava no apartamento dele e saía, sei lá, não sei, 200 fios, que ele tinha 200 linhas telefônicas, né? Mandic acho que é um capítulo especial da história da internet brasileira, como um agregador, né? Ele trazia, ele reunia todo mundo. Em pouco tempo você confundia, né, o que era competição, o que era cooperação. Então virava tudo meio cooperação entre as empresas. Só alguém como ele conseguiria fazer, né? E ele tinha um negócio chamado BBS, que não usava essa infraestrutura de internet, né, na qual na época a gente era supostamente os especialistas, né? BBS era um sistema de troca de arquivos, basicamente, que as pessoas mandavam arquivos uns para os outros e tinham e se comunicavam. De uma maneira ainda muito, muito incipiente, né? Normalmente você conectava, mandava uma mensagem para alguém na tarde ou no dia seguinte, você baixava
alguma resposta. Então era bem começo mesmo dessa troca, dessa interação, desse uso. O Mandic, né, ele criou o BBS não com princípio comercial. E foi incrível, porque ele nos pediu, né, para a gente fazer o primeiro projeto, o primeiro desenho de servidores internet para ele, com roteadores, ou seja, a base do Mandic Internet, não do Mandic BBS. Ele teve que investir um dinheirão para colocar telefones no apartamento dele, né? E era tudo estatal. Para você conseguir uma linha, sei lá, chegava a custar, sei lá, $5.000. No início foi muito difícil, né, porque você tinha um ambiente de infraestrutura bem atrasado aqui no Brasil. Naquela época ainda se comprava linha telefônica, em 1996, ainda era uma época que você comprava linha telefônica, né? Então isso já era um investimento relevante. Era uma época que as pessoas declaravam na declaração de renda linha telefônica, né, como se fosse um bem. Né? Você declarava o seu carro da família e suas 2 linhas telefônicas. Uma época esquisita, né? Mas o mais difícil não era comprar a linha telefônica, o mais difícil era conseguir a linha telefônica. Como provedor de acesso, quer dizer, dependia muito de linha telefônica. Lá na Mandic a gente chegou a ter 800 linhas, né, telefônicas que as pessoas se conectavam, mas de escada, par trançado. Quer dizer, para cada linha telefônica você tinha um par chegando num quadro, aí chegando numa sala onde você tinha os modems. Então era uma infraestrutura gigantesca num só local, né? E a coisa foi sendo, se você parece assim, foi planejado. Não foi planejado. Como você não tinha as companhias telefônicas não estavam preparadas para a internet, de fato, a infraestrutura ela foi montada muito da maneira que dava. Era um pouco assim, a gente precisa ter linha telefônica. Achou ter linha telefônica lá? Vamos abrir naquela cidade, vamos abrir naquele local. E vamos colocar o usuário para dentro. Era muito baseado onde você conseguia disponibilidade de linha telefônica. Imagina um cinema de 50 anos, você tem que passar cabo nesse cinema, na época, né, ligar os computadores em rede e colocar a internet nesse cinema, né, de escada muitas vezes ainda, para ele poder fazer a venda do ingresso. Os teatros, então a gente chegou no início a utilizar a venda da ingresso para alguns teatros. E a gente passava todo dia o que tinha vendido de ingresso por fax, porque o teatro não tinha rede para ficar ligado. Ano de 95, um ano super importante para o mundo, de certa maneira, na internet. Uma empresa importante no início de 95, Netscape, mas logicamente aquilo influenciaria de maneira brutal toda a vida presente da Microsoft, que estavam nos seus softwares de aplicativos, servidores e assim por diante. Uma coisa importante, ou seja, as pessoas que comprassem Microsoft e ligassem os seus computadores, o que aparecia? O Windows. E ali existia um perigo muito grande das pessoas ligarem seus computadores e não aparecer a tela do Windows e aparecer o quê? O buscador. Né? Então, esse foi o primeiro ponto extremamente importante, porque, lembrem-se, naquela época só tinha um buscador. E o buscador te levava a procurar conteúdo, ler notícias, ou seja, esses eram os primórdios da internet. O momento econômico do Brasil, ali a partir de 95, foi muito único, muito especial, né? 95 foi o primeiro ano que o Brasil teve uma inflação de primeiro mundo. Foi quando nós montamos a Ingressos.com. O real valia mais do que o dólar, né? Eu não saberia administrar uma empresa naquele período inflacionário, uma inflação de 70%, 60% por mês. Foi muito mais simples para uma empresa pequena como a nossa gerir um negócio sem ter que lidar com essa questão inflacionária. Então, eu acho que foi um momento de muita oportunidade. A internet como rede, ela é muito mais antiga. Ela é uma rede que surgiu na década de 70, né? Mas o que aconteceu nesse princípio dos anos 90? Você começou apareceu o browser, né? Você teve um projeto, que era um projeto Mosaic, e aí uma empresa que participava do projeto Mosaic fez uma empresa chamada Netscape, que veio com um browser, com um navegador. E a partir dali, a internet teve uma aceitação muito grande. As pessoas passavam a ver com aquela ideia do navegador, de você poder ir para lugares diferentes, usando HTML, que na realidade é uma linguagem que permite você ir navegando por
de página em página, de conteúdo em conteúdo, indo buscando informação, elas passaram a ver que aquilo ali tinha um mundo de conhecimento, tinha um mundo de oportunidade. E eu tive a chance de trabalhar do outro lado da cortina, né? Onde eu trabalhei com configuração de servidores web, né? Que é justamente o servidor que transmite esse conteúdo para toda a web, né? E aí, nesse momento, eu falei, bom, e tem alguma coisa muito grande acontecendo aqui, né? Isso é revolucionário e eu quero estar dentro dessa área de alguma forma. Eu já tinha acesso à internet na USP, né? E já tinha uma visão de quanto aquilo podia transformar a sociedade. E aí, pô, aqui está a nossa chance. Se a gente for trabalhar com isso, a gente pode ser motorista dessa visão, né? E aí a internet começou a deslanchar. Então, nessa época que a gente, que a Mandic passou de BBS para a internet, o grande motivador, quer dizer, o que fazia as pessoas quererem ir para a internet e não usar mais o BBS, era o navegador. A partir do momento que você tem um navegador, você passa a ter mais pessoas navegando, estando na internet, né? E com o e-mail começou a se popularizar também. E eu lembro que eu gostava muito de ler livros de tecnologia, e eu li um livro de um cara que pegou o maior hacker da história que tinha até então, e eu adorei o livro, e depois eu mandei um e-mail, foi o primeiro e-mail que eu mandei para o autor do livro, e ele me respondeu, nossa, que legal, não sabia que alguém do Brasil tinha lido o meu livro. Então aquilo foi uma experiência assim incrível, eu falei, nossa, isso aqui eu posso falar com um autor de um livro que eu adorei, que mora nos Estados Unidos. Então, aquilo para mim ia mudar o mundo. As pessoas passaram a se comunicar muito através da internet, principalmente utilizando o e-mail. Então, esses eram, vamos dizer, os dois grandes usos, né, que as pessoas, naquele princípio, buscavam ter acesso à internet, né? Era poder navegar, conhecer, cada vez tendo mais conteúdo, mais informações, coisas diferentes, começaram a ver notícias e poder se comunicar trocando mensagens com os seus conhecidos, seus familiares, até de forma comercial. Quando nós lançamos a Nutecnet, eu acho que a principal aplicação era o correio eletrônico, né? Não tinha nenhum conteúdo na internet, né? Assim, o drama do pioneiro, né, é um pouco aquele o ovo e a galinha, né? Porque você tem que criar funcionalidade para as pessoas serem atraídas, né? Mas, ao mesmo tempo, a funcionalidade quem cria é a própria presença das pessoas, e não tinha ninguém, né? Então a gente fez e nasceu o Guia SP, que foi um dos primeiros sites da internet brasileira. Ele foi ao ar em fevereiro de 96. Quando ele foi ao ar, a gente foi procurar como é que põe um site no ar. Então a gente fez primeiro ele, botou para rodar só dentro do nosso computador, falou, agora precisa pôr para todo mundo. Aí fomos olhar onde é que faz isso, né? E rapidamente chegamos na Mandic, que era um dos primeiros provedores de internet do Brasil. E aí tem algumas histórias interessantes desse período, assim, porque era tão desbravado, tão zero, que ainda não tinha esse negócio da arquitetura em nuvem, tudo isso que é moderno hoje em dia, né? Então, em geral, você punha um site para rodar, você tinha que colocar um servidor, você tinha que configurar um computador para rodar todo o software e tal, e servir esse site. E os primeiros sites que a gente colocava no ar, que a gente vendia para cliente, eu comprava um computador, montava o computador, configurava tudo, botava o site para rodar, desplugava da tomada lá da Tesla, colocava no meu porta-malas, dirigia até a Mandic, tirava o computador do porta-malas, subia lá no elevador, chegava lá, colocava o computador na prateleira e plugava na rede. Então era assim que você subia um site para o ar em 95, 96. Isso evoluiu muito rápido. Todas as companhias, por um motivo ou por outro, achavam que tinham que ter presença na internet. Aí começaram a desenvolver conteúdo para a internet, questão de meses, em 6 meses, 12 meses, 18 meses, você já tinha um conteúdo razoável na internet. E aí também você não achava mais esse conteúdo porque se você não tivesse um endereço, né, que é aquele HTTP, né, www, você não sabia exatamente como é que as empresas estavam nomeadas, né? E aí começaram a surgir os search engines, né? Os search engines, acho que o primeiro foi o Alta Vista, foram super pioneiros para ajudar as pessoas a encontrar conteúdo. Começaram a aparecer portais, onde na realidade você não estava dando acesso à internet, mas você estava consolidando, né, informações para as pessoas poderem receber de uma forma organizada, né? A América Online meio que tinha as duas coisas, mas aí você começou a ter nos Estados Unidos outras empresas como o Yahoo, como
Alta Vista, que era um buscador. Quando a gente começou, não existia uma oferta ainda estruturada de hospedagem por empresas brasileiras, né? Existiam empresas que representavam empresas americanas porque não conseguiram dominar a tecnologia. Nós conseguimos o domínio da tecnologia e fazer isso por conta própria, né? Então a gente teve que olhar, obviamente, esse mercado americano, né? Porque não existia nenhuma referência no Brasil. Eu acho que a gente teve assim um protagonismo, um pioneirismo também. Eu acho que a gente criou a primeira agência de desenvolvimento, não chamaria de agência, o primeiro laboratório de desenvolvimento de conteúdo dentro da NUTECnet, chamado Studio Web. Então o Studio Web foi muito utilizado pelos bancos, por exemplo. Todos os bancos fizeram o seu primeiro conteúdo internet. O conteúdo internet do Banco Itaú, eu me lembro, primeiro tinha a carta do presidente, que era uma coisa, né, absolutamente sem nenhuma função, né? Aliás, não tinha nenhuma função bancária nessa época, você só lia. Para não dizer que não tinha função, você conseguia, por exemplo, saber endereços das agências. Então, acesso à informação, que foi a primeira onda da internet, foi muito acesso à informação, mas a gente pegou ela bem já no começo da transação. Então, a gente lá na Tesla, e na época, nos primeiros anos da Tesla, eu era toda a área de tecnologia da empresa, eu era o CTO e o estagiário, a gente fez os primeiros sites de e-commerce do Brasil, supermercado, flores, ingresso. Então, pegar as empresas tradicionais e levar esse serviço para a internet e entregar essa conveniência para todo mundo, acho que era a grande visão que a gente tinha naquele momento. Nessa mesma época, você começou a ter grandes grupos de mídia vendo que a internet era um lugar que eles deviam estar. Então, você começou a ver aparecer a Folha de São Paulo, resolveu criar o UOL, o grupo Abril criou o BOL na verdade era Brasil Online, né? O UOL era o Universo Online. Depois eles se juntaram, se fundiram numa empresa só, de acesso e conteúdo. E aí a gente bolou um modelito, que foi o modelo inicial da NUTECnet, que era um sistema de afiliadas. O que a gente pensou? A gente pensou no sistema da TV brasileira. E no sistema da TV brasileira, para você não ter um único player com grande poder, né, você, na verdade, limitou outorgas, né, e você não tinha outorgas na internet, mas a gente copiou esse modelo, né, e a gente foi atrás de grupos de mídia. E grupos de mídia que quisessem ser afiliadas da NUTECnet. E acho que essa foi a grande sacada da NUTECnet, né? A gente não podia competir com um consórcio entre o UOL, né, entre Folha e Abril em São Paulo. A NUTECnet se tornou a maior empresa de provimento de acesso do Brasil, né? E acabamos aí sendo comprados o controle foi comprado pelo grupo RBS, que é um grupo muito poderoso lá do Sul, né? E aí viramos ZAS, né? ZAS já é um nome que a RBS traz junto com um importante projeto de conteúdo. Aí já era, vamos dizer assim, a primeira grande transformação, eu acho que da internet, nos primórdios dela, foi você fazer a migração de ser um provedor de acesso para um modelo misto de ser um provedor de acesso com portal. Pouco mais na sequência, a Globo entrou forte, né? Buscou ter uma posição, criou o Globo.com para ter uma posição forte nesse mercado, né? Sempre pensando em provimento de acesso, também pensando em conteúdo. Esse mercado, foi crescendo, foi se expandindo, você começou a ter players, todo mundo vendo uma grande oportunidade e também todo mundo com receio de não estar na internet e ser uma onda grande, né? E ficar para trás. O Bill Gates sempre, em dezembro, lançava o memo dele, que era o Think Memo, né? O memo de inspiração, para que nós já começávamos a planejar o nosso ano fiscal, que seria 6 meses depois. Mas este ano em especial era um ano muito importante e o nome do memo chama-se Tidal Wave, que é o movimento das marés. E todos nós sabemos que tem uma coisa que o ser humano não controla, que é o movimento das marés. E o Bill Gates já naquela época vai ser, se tem uma coisa que nós não vamos controlar, é a internet. Essa onda aí a gente não criou e essa onda nós não vamos controlar.